Olá, doutores, olá, doutoras. Doutores, estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o Código de Normas do Mato Grosso do Sul, em especial para quem vai fazer a prova agora no final do mês de janeiro. Estou aqui não como professor, mas como um estudante que também estou me preparando para a prova e quero passar para vocês e compartilhar o meu ponto de vista sobre a prova, sobre o Código de Normas. Principal, para começar, é importante a gente saber o fundamento do Código de Normas. Qual é o fundamento? De onde se extrai o Código de Normas? Por que o Poder Judiciário tem esse poder de fazer uma norma para reger a atividade extrajudicial? Doutores, o fundamento é o artigo 236, parágrafo 1º da Constituição, e também na Lei 8935, ali no artigo 37. O parágrafo 1º diz que, o parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição Federal: lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Então, o parágrafo 1º remete a uma lei. E que lei é essa? É a Lei 8935, que é a lei que baliza toda a atividade extrajudicial dos notários e dos registradores. Doutores, no artigo 37, ela repete a incumbência do Poder Judiciário de fiscalizar. A fiscalização judiciária dos atos notariais de registros será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual. Então, a lei estadual definirá quem é o juiz competente, sempre que necessário, mediante representação, ou seja, de ofício ou por provocação, quando da inobservância da obrigação legal por parte do notário. Então, doutores, aqui está o fundamento do Código de Normas. O Código de Normas, ele vem para balizar a atividade e devemos ver ele sob o ponto de vista do notário, do registrador, do oficial. Ele serve para balizar a atividade e evitar abusos por parte do Poder Judiciário, pois cria um padrão de conduta, um padrão da atividade que deve ser cumprido. E, da mesma forma, garante aos usuários uma garantia mínima de presteza, de boa qualidade do serviço. E, para o Poder Judiciário, ajuda ele no ponto de fiscalização. Doutores, esse poder de fiscalização, ele decorre do poder de polícia que o Estado possui, através do Poder Judiciário, sobre a atividade. E lembrando que podemos dizer que esse poder de polícia, ele possui 3 vertentes. Existe a vertente normativo regulamentar, que é o Código de Normas. É através desse poder regulamentar que o Poder Judiciário tem a competência de fazer um código de normas para balizar a atividade. O poder de polícia também, ele pode ser visto na sua vertente fiscalizadora, que é através das visitas e correções, que no Código de Normas do Mato Grosso do Sul é chamado de inspeção. Então, a fiscalização sobre a atividade extrajudicial tem o nome de inspeção. É muito importante saber esse nome. Além desses dois, o poder normativo e o poder fiscalizador, tem o poder de polícia disciplinar, que é apurar as faltas, as infrações cometidas pelo delegatário. Lembrando que esse poder disciplinar só vai incorrer sobre os delegatários, aqueles aprovados em concurso público, porque estes são os particulares em colaboração com o Estado. Os interinos, eles não estão sujeitos ao poder disciplinar. Eles estão sujeitos ao poder normativo, ao poder fiscalizador, mas não estão sujeitos ao poder disciplinar, que é somente para os concursados, para os particulares em colaboração. Doutores, do ponto de vista, vamos fazer uma análise aqui, vou dividir em alguns blocos. A primeira visão, na primeira parte do Código de Normas, que vale a pena destacar, é que no artigo 3º fala que
serão contados em dias corridos os prazos. Lembrando que a Lei 14.382 atualizou a Lei 6.015, que prevê não mais essa contagem em dias corridos, mas em dias úteis. Sabemos que existe um marco temporal no edital, mas é importante levar o conhecimento do examinador. Falar, ó, o Código de Normas fala em dias corridos, mas recente atualização diz que será contado em dias e horas úteis. Então, muito importante transmitir este conhecimento para o seu examinador. Doutores, no artigo 6º, traz a competência de quem será o Corregedor Geral de Justiça. O Corregedor Geral de Justiça será um desembargador. Ele, aqui no artigo 7º, fala que ele terá 2 auxiliares, 2 juízes que ele indicará da comarca de Campo Grande, para ele poder ajudá-lo nas suas atividades. É muito importante aqui dar uma lida nessas atribuições, porque são bem esmiuçadas, bem detalhistas. Então, não cabe eu explicar, é mais uma leitura. Vou destacar aqui o 31, inciso 31, que fala fixar o valor do reajuste na tabela de emolumentos. Lembrando que esse ato de reajuste é o simples atualização pelo valor, pelo índice, não é um aumento. O aumento deverá de lei, pois, como sabemos, os emolumentos, ele tem o caráter, tem a natureza jurídica de taxa, e taxa só pode ser aumentada mediante lei. Aqui, o que se pode fazer é uma atualização que fala nunca superior à inflação e apurada com o índice oficial. Então, na própria lei já tem ali um índice que deverá ser aplicado, e por um ato o Corregedor Geral ele poderá fazer a atualização da tabela. Quero destacar que não cabe ao presidente, mas sim ao Corregedor Geral de Justiça. Lembrando que as atribuições, o examinador pode querer confundir, querer buscar, falar que é da presidência, do Tribunal de Justiça, mas não, é o Corregedor Geral. O que devemos destacar aqui é a importância do Conselho Superior da Magistratura. Então, sempre vai ter saber essa distinção, quando vai ser o Corregedor Geral e quando vai ser o Conselho Superior da Magistratura. Outro ponto de destaque é trazer que o que cabe à fiscalização? A fiscalização do serviço visa coibir que os notários e registradores. Esse aqui está no parágrafo 1º do artigo 20 e traz algumas questões que deverá ser apurado na fiscalização. E simplesmente, resumidamente, é o artigo 31 da Lei 8.935, que disciplina as infrações, acrescentado da questão de não residir em local diverso. O Código de Normas ele é bem incisivo ao dizer que para se ausentar deverá comunicar ao juiz corregedor permanente e à corregedoria, aos dois, com antecedência de 48 horas, e considera ausência a não presença na serventia por mais de um dia. Então, por mais de um dia, é preciso comunicar o juiz corregedor permanente e a corregedoria. Isso está... deixa eu ver aqui onde eu acho. Eu não estou achando aqui o fundamento, mas nós vamos chegar lá. Outro ponto importante é que a fiscalização de ofício, a inspeção, ela ocorrerá todo o mês de abril. Então, todo mês de abril, ele vai ter essa inspeção, deverá ser feita a inspeção nos cartórios extrajudiciais. Doutores, outro parágrafo importante aqui é o parágrafo 2º, que diz que das decisões do juiz corregedor permanente ou juiz diretor do foro que couber recurso ao Corregedor Geral de Justiça, deverá ser imposto recurso no prazo de 15 dias úteis.
Então, essa função aqui, tanto o parágrafo 1º, que esmiuça o artigo 31 do 8935, e o parágrafo 2º são muito importantes aqui para a nossa prova. Outra questão muito importante aqui é o horário de funcionamento, que não devemos deixar de saber, que fala que das 8 às 17 horas, facultada a interrupção das 11 às 13 horas. E no interior, o garantir o mínimo de 6 horas, salvo o cartório de protesto, que poderá ter o horário diferenciado das 10 às 17 horas, que é o artigo 768. E lembrando que o RCPN sempre de forma no plantão, deverá ser organizado para ter o plantão. Doutores, aqui no 769, no 771, repete a Lei 8935, lembrando que não, na lei, aqui no Código de Normas, em momento algum ele fala dos ofícios de contratos marítimos. Até uma peculiaridade, sabemos que o Mato Grosso do Sul não tem o mar, porém, talvez foi por causa disso que deixou de fora, mas aqui no 772 fala: os titulares do Serviço Notarial de Registro são, fala do RCPN, do RCPJ, do RTD, do RI, do protesto e do notas, e não fala do contrato marítimo. Então, é importante. No 776, conforme eu disse, aqui está o fundamento agora, que eu falei que ia chegar. As ausências, faltas ou impedimentos deverão ser previamente comunicados à Corregedoria de Justiça e ao juiz corregedor permanente no mínimo 48 horas antes, e devendo informar quando vai ser o seu retorno, e quando não for possível avisar antes, ao retornar dentro de 48 horas. Então, ele pede para fiscalizar, lá nas incumbências da fiscalização, deverá fiscalizar se está residindo ali. No artigo 779, já foi atualizado com o provimento 78 e diz que é incompatível o exercício de mandato eletivo com a atividade extrajudicial, não é aquela questão de ser vereador, se houver compatibilidade ou não. 780 fala do Justiça Aberta, que deverá ser comunicado até o dia 15 de janeiro, até o dia 15 de julho, e qualquer incorrência no meio desse período deverá ser comunicada dentro de 10 dias. Aqui no 782 também tem outra questão importante que fala sobre o depósito prévio. Doutores, o depósito prévio, nós devemos lembrar que o artigo 14 da Lei de Registros Públicos foi atualizado pela 14382 e diz que não cabe mais esse depósito prévio. Então, poderá ser postergado o pagamento para após a qualificação do título. Essas eram as minhas considerações sobre o Código de Normas. Uma outra questão que eu estava deixando aqui é que no 771, inciso 20 ou 19, fala que os oficiais deverão acessar diariamente o SIGEX, Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial. Então, deverá ser acessado diariamente as informações para ter as informações. E algumas comunicações, por exemplo, vamos ver mais à frente, aquisição de terra para os estrangeiros, tem um módulo especial dentro do SIGEX, que é para o lançamento dessas aquisições. De forma bem resumida, essas são as minhas primeiras considerações sobre o Código de Norma aqui do Mato Grosso do Sul.